Bem-vindo, esse é o Histórias daqui. Eram jovens meio que rebeldes da cidade de Macaé, a faixa de idade, eram de 16 a 19 anos. Muitos afastados das escolas, e assim foram crescendo e conhecendo pessoas que usavam drogas, e assim começando a seguir a vida errada. Um deles começou a viajar para o Morro do São Carlos, curtindo bailes e isso, começou a aliciar os outros desse mesmo grupo. No dia 31 de outubro de 2003, caindo em uma sexta-feira, se organizaram todos para ir todos em uma van, onde o motorista Ubirani cobrou R$ 320 dos 18 jovens, sendo entre eles 3 mulheres. Aproveitando que era aniversário de um grande chefão do tráfico na época, conhecido como Gangan, que estaria completando 34 anos. Como muitos eram menor de idade. E com isso a mãe de um falou: "Eu sei que você está se preparando para ir em um baile no Rio de Janeiro, a mãe de seu amigo me contou, mas não vá, eu estou sentindo um aperto no peito", e o jovem com a ira respondeu: "É agora mesmo que eu vou". A noite estava estranha, as ruas estavam meio que escura, postes refletindo luz bem fracas. E o grupo se reuniram em frente, o Colégio CIEP da Aroeira, no bairro Aroeira, na época chamada de Brizolão. Na espera da van, passou outro grupo indo para a igreja, e um dos jovens, que iam para o baile, debochou falando: "Se Deus fez a igreja para os crentes, Satanás fez o Morro do São Carlos pra gente". E todos do grupinho dele começaram a rir. Quem já ia ao baile estavam animados, tranquilos, mas os jovens que iam pela primeira vez, estavam nervosos, cabeças para baixo, coçando as mãos, praticamente quase desistindo. Mas os amigos que já iam sempre botando pilha, no meio do caminho começando a usar um baseado: "Vocês vão ficar tranquilos". Dali, entraram na van, no caminho ao Rio de Janeiro, aquele silêncio e nervosismo. Chegando no Rio, na entrada do Morro do São Carlos, na subida do morro estavam a Bope e a Core checando os carros que passavam. E ali o grupo, viram que não iam dar para passar, pois na van tinha drogas, então, resolveram dar volta pela Estácio de Sá, dando a volta por trás do morro. O complexo de favelas do São Carlos é uma das regiões mais conflagradas da cidade. Pelo menos 10 comunidades compõem o complexo, entre elas São Carlos, Mineira, Zinco e Querosene. O morro abrange os bairros do Rio Comprido, do Estácio e do Catumbi. Símbolo do medo que tomou conta da região é a Rua Itapiru, no Catumbi. A via separa as favelas do Querosene e da Mineira dos Morros da Coroa e do Falete, e constantemente fica em meio ao fogo cruzado de traficantes rivais. O complexo fica próximo ainda a importantes prédios públicos, como o Centro Administrativo da Prefeitura, os presídios da Rua Frei Caneca e o Hospital da Polícia Militar, além do Sambódromo. Com isso se perderam no meio do caminho. Eles pediram ajuda a um taxista, que cobrou 30 para conduzi-los até o destino desejado. Mas o taxista dirigiu muito rápido, e a van perdeu de vista. Nessa parada já apareceu 3 homens fortemente armados com fuzis, e já apontou para o motorista. E começou a sessão de terror. Os traficantes começaram a falar que iam tacar granada pela janela da van, aterrorizando os jovens. Começou o interrogatório: "Quem são vocês? Tão vindo da onde? Para onde vocês iam?" E eles começaram a gaguejar falando que não eram de lá, e inventaram que iam no sambão da Estácio de Sá. Mas os traficantes não acreditaram. Olhou a placa da van, que era de Macaé, onde era dominada praticamente toda pela facção amigo dos amigos de Rogério Roupinol, que estava preso na época. Um traficante no local, que mancava da perna, que era conhecido como vulgo Aleijadinho, colocou o fuzil na cabeça de um dos jovens e falou: "Vocês vão curtir o melhor baile de vocês. Vocês estão achando que me engana? Vocês estão indo pro aniversário de Gangan no Morro de São Carlos". E levaram todos na van para o miolo da Mineira, morro vizinho do São Carlos. Na época era Comando Vermelho, rival do São Carlos, que era de amigo dos amigos. Passaram em frente à guarita da PM, fizeram até mesmo sinal para eles, mas um dos jovens, que sobreviveu, falou que não fizeram nada. Chegando lá, desceu todos da van e fizeram uma fila, e os traficantes falaram que o nome da fila era Fileira pro Inferno. No pelo radinho chamaram outros traficantes. Foram matando todos que tinham cara de bandidos, tatuagens do Chuque, que era símbolo de outra facção, e quem não trabalhava, eram mortos ajoelhados a tiro de fuzil, um a um.
Até que chefão do morro chegou, cheio de armas e falou para os que estavam vivos: agradeça a Deus que eu cheguei. Só que um dos jovens já tinha fugido, correndo pulando muros e muros das casas até sair no morro do São Carlos, e o chefão falou que era ex-policial do BOPE, e que tinha todas as táticas de guerra, e que se os alemão tentassem ali iriam passar mal. Os que sobreviveram no local, foram obrigados a carregar os corpos para dentro da van, à base de coronhadas. E ainda foram obrigados a limpar o morro jogando água. E o chefão ordenou que todos fossem embora da mineira sem parar em local nenhum. Nessa chacina foram mortos 6 jovens, entre eles um jovem de 16 anos. O Birani, o motorista, foi obrigado a levar os corpos de volta para Macaé, onde chegou por volta das 7 horas da manhã. A van foi escoltada por um carro Vectra e uma moto com traficantes até a divisa do município de Rio Bonito, a 74 quilômetros do Rio. Os demais sobreviventes foram levados numa Kombi até a rodoviária Novo Rio, onde pegaram um ônibus para Macaé, a mando do chefão da mineira. Todos os sobreviventes foram localizados pela polícia de Macaé e estariam indo para o Rio, para prestar depoimento da DRI, Delegacia de Repressão a Entorpecentes. Com exceção do motorista, os integrantes do grupo, 9 homens e 3 mulheres, serão indiciados por envolvimento com o tráfico. Um deles chegou a ficar preso no Rio. Foram identificados no IML, Instituto Médico Legal, de Macaé os corpos de Leonardo, de 18 anos, Jansen Silva, 18 anos, Glauter, 19, Carlos Antônio, 28, Hamilton de Freitas, 19, e Marley de Souza, 16 anos. Há 3 anos antes desse fato, a mãe de Leonardo tinha perdido outro filho na mesma idade e em circunstâncias parecidas. No final da tarde do outro dia, 60 homens do BOPE e do 1º BPM, Estácio, ocuparam o Morro da Mineira, em busca dos assassinos, mas ninguém foi preso no dia. Uma coisa interessante desse fato é que, em 2001, 3 rapazes e uma jovem, também foram mortos a caminho da festa de aniversário de Gangan. O secretário estadual de Segurança Pública, ex-governador Antoni Garotinho, disse que todos os integrantes do grupo, inclusive os 6 rapazes que foram mortos, tinham envolvimento com o tráfico. Os sobreviventes Wanderson, Cristiano Guzmão, Jonas de Oliveira Zaror e um adolescente de 16 anos, foram presos após prestarem depoimento da Delegacia de Repressão a Entorpecentes, DRI, no Rio. Para a polícia, todos sabiam que iam a uma festa promovida por traficantes, o que caracteriza o crime pelo qual foram autuados. Só o motorista da van não foi indiciado, porque fora apenas contratado para fazer uma viagem, sem saber o propósito. Os demais sobreviventes ainda estão sendo procurados. De acordo com Garotinho, os jovens tinham passagem pela polícia como usuários de drogas, mas as investigações descobriram que eles eram também traficantes. Disse Jorge Veloso, porém, disse acreditar que os jovens mortos não eram traficantes, apenas usuários de drogas. Parentes confirmaram que os rapazes estavam envolvidos com o uso de entorpecentes e que haviam sido aliciados por criminosos do Rio. Veloso disse que não foram encontrados armas nem drogas na van. Gangan já expandia seus negócios para várias outras favelas. Com a morte de Luciano Barbosa, o Lulu da Russinha, na guerra com a quadrilha de Eduino Eustáquio, o Dudu, Gangan deu proteção aos traficantes e passou a abastecer a favela de drogas. Gangan tomou à força o tráfico no Morro do Zinco em novembro de 2003, depois que os 6 jovens, que iam para sua festa, foram fuzilados no morro rival. Se inscreva e deixe seu like, e sugestões de pauta nos comentários do vídeo, mais informações na descrição. O YouTube não te recomendou o último vídeo? Clica aí na tela e fique por dentro das notícias no canal Histórias daqui.